Preparem-se para uma revelação chocante. Serão os círculos nas plantações obra de extraterrestres? A ciência ainda procura respostas, mas os sinais são fascinantes. Fiquem ligados e descubram a verdade por trás deste enigma. Você está prestes a descobrir segredos escondidos no campo. Segredos que intrigam cientistas, céticos e até mesmo os mais fervorosos entusiastas de mistérios alienígenas. Por décadas, os círculos das colheitas apareceram em diversos pontos do planeta. Estruturas geométricas que surgem do dia para a noite, sem explicação plausível, em campos de trigo ou milho. Mas o que está por trás desses fenômenos? Vamos desvendar isso juntos. Em uma manhã de verão de 1678 na Inglaterra, um agricultor acordou para encontrar sua colheita moldada em um desenho estranhamente perfeito. Os caules estavam dobrados com precisão, formando padrões circulares que pareciam impossíveis de serem feitos por mãos humanas, especialmente em tão pouco tempo. Estes círculos, que mais pareciam mensagens escritas em uma linguagem misteriosa, provocaram um frenesi entre os habitantes locais. Muitos acreditavam que era obra do próprio demônio, enquanto outros imaginavam que algum tipo de força sobrenatural estava em ação. De lá para cá, centenas de outros desenhos misteriosos começaram a aparecer ao redor do mundo, cada um mais complexo do que o anterior. Em alguns casos, os padrões incluíam formas geométricas detalhadas, como triângulos, espirais, pentagramas e até fractais, que são estruturas matemáticas intrincadas e autossimilares. Essas formações surgiam da noite para o dia, muitas vezes sem que ninguém percebesse qualquer movimentação suspeita. E não foram apenas os círculos que evoluíram, mas também o modo como o fenômeno era encarado pela população. No início, os círculos eram vistos com medo e desconfiança. As pessoas evitavam os campos afetados, temendo que fossem amaldiçoados. No entanto, à medida que os relatos de aparições se tornavam mais frequentes e os desenhos mais elaborados, a curiosidade começou a tomar o lugar do medo. Muitos começaram a ver os círculos como uma obra de arte, ou até mesmo um presente de alguma inteligência superior. As primeiras testemunhas relataram sentir uma sensação de tranquilidade e até um tipo de energia inexplicável ao visitar os locais onde os círculos apareciam, como se algo maior estivesse em ação ali. Alguns chegaram a afirmar que sentiram suas dores desaparecerem momentaneamente, ou uma clareza mental repentina ao caminhar pelo centro dos desenhos. Esses eventos despertaram o interesse de estudiosos e curiosos de diversas áreas, como cientistas, místicos e até ufólogos. Pesquisadores começaram a medir níveis de radiação e campo magnético nos locais e, em alguns casos, registraram anomalias que ainda não têm explicação. A Terra dentro dos círculos, segundo alguns estudos, parecia diferente, como se tivesse sido exposta a algum tipo de energia intensa. Isso levou muitas pessoas a acreditar que, talvez, os círculos das colheitas sejam um tipo de marcador deixado por seres extraterrestres para nos mostrar sua presença, sem interferir diretamente. Mas por que esses fenômenos se tornaram tão populares apenas nas últimas décadas? Alguns acreditam que o avanço da tecnologia, como câmeras e vídeos de alta resolução, permitiu documentar esses eventos de forma mais convincente e compartilhá-los com o mundo, gerando fascínio e um sentimento de mistério global. Isso também abriu portas para uma enxurrada de teorias conspiratórias, com alguns afirmando que governos e organizações estariam encobrindo a verdadeira origem desses fenômenos, talvez por medo do pânico coletivo. Há quem diga que seja uma mensagem extraterrestre para a humanidade. Uma espécie de código que ainda não conseguimos decifrar. Outros sugerem que os círculos são uma tentativa de contato direto, uma comunicação que foge aos padrões convencionais e busca nos preparar para algo maior, ou um alerta sobre nosso futuro. Talvez sejam instruções, advertências ou até mapas estelares indicando de onde vêm essas inteligências. Alguns teóricos acreditam que essas formações podem ser mapas para futuros encontros, ou até mesmo dicas para nos ajudar a evoluir como civilização, entendendo nossa conexão com o universo. Além disso, há relatos de que animais, como cavalos e cães, demonstram comportamento incomum quando próximos aos círculos. Eles ficam agitados, como se percebessem algo que os seres humanos não conseguem detectar. Esse tipo de reação só adiciona mais mistério ao fenômeno, sugerindo que, talvez,
os círculos das colheitas sejam mais do que uma simples obra de arte ou brincadeira elaborada. Algumas pessoas relatam que, ao trazer bússolas para perto dos círculos, os ponteiros começam a girar descontroladamente, como se houvesse uma interferência magnética local. Testemunhas também dizem ouvir sons de baixa frequência ao caminhar pelos padrões, algo que descrevem como um zumbido constante, quase hipnótico. Será que estamos ignorando sinais claros de uma inteligência superior tentando se comunicar conosco? Talvez essa seja uma tentativa de despertar nossa curiosidade e nossa consciência para questões maiores do universo. Questões que, até agora, escolhemos ignorar. Mas por que esses fenômenos se tornaram tão populares apenas nas últimas décadas? Alguns acreditam que o avanço da tecnologia, como câmeras e vídeos de alta resolução, permitiu documentar esses eventos de forma mais convincente e compartilhá-los com o mundo. Isso também abriu portas para uma enxurrada de teorias conspiratórias, com alguns afirmando que governos e organizações estariam encobrindo a verdadeira origem desses fenômenos. Há quem diga que seja uma mensagem extraterrestre para a humanidade, uma espécie de código que ainda não conseguimos decifrar. Outros sugerem que os círculos são uma tentativa de contato direto, uma comunicação que foge aos padrões convencionais e busca nos preparar para algo maior, ou um alerta sobre nosso futuro. Talvez sejam instruções, advertências ou até mapas estelares indicando de onde vêm essas inteligências. Além disso, há relatos de que animais, como cavalos e cães, demonstram comportamento incomum quando próximos aos círculos. Eles ficam agitados, como se percebessem algo que os seres humanos não conseguem detectar. Esse tipo de reação só adiciona mais mistério ao fenômeno, sugerindo que, talvez, os círculos das colheitas sejam mais do que uma simples obra de arte ou brincadeira elaborada. Será que estamos ignorando sinais claros de uma inteligência superior tentando se comunicar conosco? Estudos recentes mostram que muitos desses círculos contêm sequências que se assemelham a mensagens matemáticas. Estruturas binárias, fractais e simetrias que desafiam a lógica e a capacidade humana de reproduzir em poucas horas. Imagine o que é necessário para dobrar um campo de trigo de forma ordenada, sem quebrar a haste. Parece que a inteligência por trás dessas formações conhece técnicas que ainda não compreendemos. Alguns especialistas sugerem que essas mensagens codificadas podem ser uma tentativa de estabelecer comunicação usando a linguagem universal da matemática. A matemática é, afinal, considerada a linguagem do universo, e talvez essas inteligências estejam utilizando-a para nos enviar um recado. A complexidade dos padrões, como os fractais autossimilares, indica um nível de conhecimento profundo sobre geometria e física que desafia até mesmo os melhores cientistas da atualidade. Alguns desses padrões parecem ter funções que não podemos ignorar. Símbolos que não apenas expressam matemática, mas também poderiam ser descrições gráficas de conceitos científicos avançados, como física quântica e eletromagnetismo. Alguns pesquisadores especulam que a precisão dessas formações poderia indicar que estão sendo feitas com a ajuda de algum tipo de tecnologia antigravidade ou energia direcionada, algo que supera nossa compreensão atual da física. Isso nos faz questionar se tais civilizações poderiam ter intenções mais complexas do que apenas enviar uma mensagem. Talvez estejam tentando nos ensinar, ou até mesmo preparar a humanidade para um futuro encontro. Além disso, há indícios de que certas formações seguem um padrão numérico semelhante à sequência de Fibonacci, a proporção áurea, que é encontrada amplamente na natureza, em conchas, flores e até galáxias. Se esses círculos realmente trazem mensagens matemáticas, seria possível que quem quer que os tenha feito esteja tentando nos mostrar uma conexão entre o cosmos e o mundo natural, sugerindo que tudo está interligado? Alguns teóricos acreditam que esses padrões são um convite para a humanidade expandir seu entendimento sobre o universo e nossa própria existência. Além disso, a repetição desses padrões em locais distintos do mundo e a aparição sincronizada em noites específicas alimentam ainda mais as teorias de que há uma mensagem consistente por trás. Em 2001, 2 dos círculos mais intrigantes da história surgiram em Hampshire, na Inglaterra. Eles traziam, segundo estudiosos, uma espécie de resposta ao símbolo enviado pela NASA em 1974, a mensagem de Arecibo.
A mensagem de Arecibo foi um esforço ambicioso de comunicar nossa existência para possíveis civilizações extraterrestres, detalhando informações básicas sobre a Terra, nosso sistema solar e até mesmo a estrutura do DNA humano. Quando um círculo apareceu em Hampshire com uma forma que se assemelhava a essa mensagem, muitos ficaram perplexos. O círculo continha padrões binários e representações que pareciam imitar ou responder aos elementos da mensagem original. Mas quem ou o que poderia ter respondido? Os detalhes são impressionantes demais para serem apenas uma coincidência. E mais intrigante ainda é o fato de que a resposta parecia incluir variações, como se sugerisse uma forma de vida diferente, com outro tipo de estrutura de DNA, talvez indicando uma tentativa de introduzir conhecimento ou de iniciar um diálogo. Outros círculos incluem símbolos que se assemelham a mandalas, estruturas sagradas presentes em várias culturas ao redor do mundo. Algumas pessoas acreditam que esses símbolos não apenas têm um significado espiritual, mas também podem conter informações científicas que ainda não entendemos completamente. A presença de estruturas altamente complexas, feitas com uma precisão que seria praticamente impossível de ser replicada em poucas horas durante a noite, sugere que estamos lidando com uma tecnologia muito avançada, talvez uma que opere em níveis que ainda não compreendemos, como manipulação de frequências ou campos magnéticos para dobrar os caules de trigo. Alguns teóricos sugerem que as mandalas poderiam representar padrões de energia ou mapas dimensionais, servindo como portais ou diagramas para acessar outras realidades ou níveis de consciência. Essas interpretações, embora especulativas, abrem um campo vasto de possíveis significados para os círculos das colheitas. Alguns pesquisadores sugerem que devemos olhar para esses círculos como uma forma de teste de inteligência, algo que nos desafia a compreender e a decifrar o que está sendo comunicado. Se conseguirmos entender e traduzir essas mensagens, talvez estejamos prontos para o próximo nível de comunicação, algo além do que conseguimos imaginar hoje. A questão que permanece é: estamos prontos para esse tipo de contato? Ou ainda estamos em um estágio muito primitivo de nossa evolução tecnológica e espiritual? Talvez o círculo seja um lembrete de que ainda temos muito a aprender, tanto sobre o universo quanto sobre nós mesmos. Alguns teóricos especulam que, se interpretarmos essas mensagens corretamente, poderíamos desbloquear novas tecnologias, conhecimento sobre física avançada ou até uma forma de viagem espacial que nos permitiria explorar além do nosso sistema solar. Esses círculos poderiam ser a chave para um salto evolutivo que estamos apenas começando a compreender, mas que depende de nossa capacidade de decifrar os símbolos e entender suas intenções. É como se estivéssemos sendo testados para um próximo passo na escada evolutiva, e a resposta estivesse literalmente desenhada nos campos ao nosso redor. Claro, não faltam céticos para dizer que tudo não passa de uma brincadeira sofisticada. 2 artistas britânicos afirmaram ser os responsáveis por muitas das formações vistas nos anos 80 e 90. Mas, se tudo é uma farsa, por que ainda há tantos mistérios e detalhes que escapam à compreensão? Existem círculos que surgiram em campos protegidos, de difícil acesso e com padrões matematicamente complexos que desafiam até mesmo os especialistas. Alguns desses locais são tão isolados que é difícil imaginar como qualquer pessoa poderia ter feito os padrões sem ser detectada. Além disso, a precisão com que os caules são dobrados, sem serem quebrados, é algo que parece fora do alcance de simples brincalhões. Mesmo quando tentaram replicar essas formações, os resultados ficaram longe da perfeição dos círculos originais. Outra questão intrigante é a energia percebida por aqueles que visitam esses círculos. Muitos relatam sentir uma vibração peculiar ou uma sensação de formigamento ao entrar nas formações. Alguns cientistas chegaram a medir anomalias eletromagnéticas, algo que não se esperaria em uma mera brincadeira. Além disso, há relatos de equipamentos eletrônicos, como câmeras e celulares, que pararam de funcionar temporariamente quando usados dentro dos círculos. Será que isso pode ser explicado simplesmente como parte de uma fraude, ou há algo mais acontecendo que escapa ao nosso entendimento atual? Muitos dos círculos apresentam padrões extremamente complexos, como simetrias que são difíceis de replicar sem o uso de tecnologia avançada. Há detalhes que, quando vistos de cima, mostram uma perspectiva tridimensional.
o que seria muito difícil de ser planejado e executado no escuro da noite. Alguns dos padrões possuem precisão geométrica, que sugere um tipo de tecnologia ou conhecimento que não temos. É como se cada círculo contivesse uma assinatura, algo que indica uma intenção maior por trás de sua criação. E por que tantos deles aparecem perto de locais históricos, como monumentos antigos e sítios arqueológicos? Isso levanta questões sobre uma possível conexão entre os círculos e lugares de poder ou importância espiritual. Alguns acreditam que esses locais têm um magnetismo especial ou energias únicas, e os círculos poderiam ser uma forma de aproveitar ou amplificar essas energias. Há também o aspecto da repetição e do refinamento dos padrões. Em alguns casos, círculos parecidos surgiram no mesmo local, ano após ano, cada vez com mais complexidade. Isso não parece o tipo de coisa que alguém faria apenas por diversão. Muitos pesquisadores acreditam que essa evolução contínua dos padrões é um indicativo de uma inteligência que está tentando se comunicar de forma progressiva, apresentando conceitos cada vez mais avançados. Talvez estejam esperando que, eventualmente, possamos entender a mensagem completa. Algumas dessas mensagens podem conter informações que ainda não estamos prontos para entender, mas que, com o avanço de nosso conhecimento científico e espiritual, podem se tornar mais claras. Cada nova formação parece trazer um desafio adicional, como se o processo fosse gradativo, um convite contínuo para expandir nossos horizontes. Além disso, há quem veja nos círculos uma tentativa de mapear algo. Alguns teóricos sugerem que essas formações podem ser representações visuais de conceitos astrofísicos, complexos ou até mesmo mapas estelares. Há uma teoria de que os círculos possam estar alinhados com constelações específicas ou até indicar locais de importância fora da Terra. Outras pessoas sugerem que os círculos representam fluxos de energia da Terra, como uma espécie de cartografia energética do planeta, mostrando pontos de convergência ou campos magnéticos anômalos. Existem também relatos de pessoas que tiveram experiências místicas dentro dos círculos. Algumas afirmam ter tido visões, enquanto outras relatam sonhos intensos após visitarem esses locais. Talvez os círculos não sejam apenas uma forma de comunicação visual, mas também um meio de despertar algo dentro de nós, de nos conectar com uma realidade superior. Quem sabe, esses padrões sejam uma espécie de catalisador, capaz de ativar habilidades latentes da mente humana ou de ampliar nossa percepção do cosmos. Mesmo que isso soe místico ou espiritual, não se pode negar que muitas pessoas sentem que há algo profundamente transformador ao visitar esses locais. Mesmo com todas essas explicações e evidências, ainda há aqueles que permanecem céticos. Para eles, os círculos das colheitas não passam de uma forma de arte performática ou uma tentativa de enganar as pessoas. Mas a pergunta persiste: por que continuar com algo tão trabalhoso e arriscado por décadas, sem nunca ser totalmente descoberto? E por que há tantas características que parecem ir além do que seres humanos comuns seriam capazes de fazer, mesmo com toda a tecnologia atual? Parece que para cada resposta simples, surgem ainda mais perguntas sem solução. Para os céticos, isso pode ser explicado como um mistério de criatividade humana. Já para outros, cada círculo é um enigma, um lembrete de que talvez não saibamos tudo o que há para saber sobre a vida no universo e sobre o potencial do próprio planeta Terra. Seja como for, o debate continua. E os círculos das colheitas seguem instigando nossa imaginação e nossa curiosidade. Afinal, o que são eles, senão um convite para explorar o desconhecido? Além da hipótese alienígena, muitos espiritualistas acreditam que os círculos são uma forma de comunicação entre a Terra e os humanos. Algo quase espiritual, uma manifestação da consciência coletiva que tenta nos alertar sobre o impacto que estamos causando no planeta. Há pessoas que relatam sentir uma energia diferente ao entrar em um desses círculos, uma vibração que faz o corpo reagir, algo que descrevem como uma sensação de paz e uma conexão intensa com a natureza ao seu redor. Alguns espiritualistas acreditam que esses círculos são, na verdade, portais de energia que amplificam a frequência vibracional daqueles que se encontram dentro deles, promovendo uma experiência de cura física e emocional.
Relatos de pessoas que visitaram esses locais incluem não apenas sensações de formigamento e tranquilidade, mas também visões, sentimentos de clareza mental e até mesmo experiências de quase meditação profunda. Muitos afirmam que sentem como se tivessem sido recarregados, recebendo uma infusão de energia que traz uma renovação completa do corpo e do espírito. Essa ideia se alinha à crença de que a Terra possui pontos de energia especiais, semelhantes aos chakras humanos, e que os círculos funcionariam como catalisadores para essa energia curativa. Para aqueles que são sensíveis às energias da Terra, entrar nesses círculos é como sintonizar diretamente uma frequência elevada, um estado de vibração pura que pode dissolver bloqueios emocionais e trazer uma paz interior indescritível. Alguns relatam que essa sensação vai além da calma. É como se cada célula do corpo estivesse ressoando em harmonia com o ambiente, criando um sentimento de profunda conexão e pertencimento ao planeta. Esse tipo de relato faz com que muitos vejam os círculos como não apenas símbolos, mas verdadeiros portais de transformação, pontos onde o mundo físico e o espiritual se encontram e interagem de maneira palpável. Outros acreditam que os círculos são criados pela própria Terra, como um grito de ajuda, uma maneira de manifestar a preocupação com o modo como os humanos estão tratando o planeta. Esses círculos seriam, então, a resposta da natureza ao nosso descuido. Um lembrete de que a Terra é um organismo vivo, consciente e conectado a todos nós. A ideia de que a Terra tem uma consciência não é nova. Várias culturas antigas, como os indígenas americanos e os druidas celtas, acreditavam na ideia de uma Mãe Terra consciente que interagia com seus habitantes. Para essas culturas, os círculos das colheitas poderiam ser uma atualização moderna dessa antiga crença, uma mensagem clara e simbólica de que precisamos reavaliar nosso comportamento em relação ao meio ambiente. Eles poderiam estar nos chamando a agir antes que seja tarde demais, a reconsiderar nossa relação com os recursos naturais e adotar práticas mais sustentáveis. Esse chamado não é apenas para proteger o ambiente físico, mas também para restabelecer nossa conexão espiritual com a Terra, reconhecendo-a como um ser vivo que precisa de cuidado e respeito. Cada círculo, portanto, seria um lembrete visual poderoso, um aviso silencioso de que precisamos despertar para a nossa responsabilidade enquanto guardiões do planeta. Alguns pesquisadores sugerem que os círculos das colheitas estão ligados ao conceito de ressonância harmônica, uma teoria que propõe que toda a matéria vibra em uma frequência específica e que certos locais, como onde os círculos aparecem, têm uma frequência especialmente alta. Esses locais seriam capazes de amplificar as energias espirituais e permitir um contato mais profundo com a consciência do planeta, promovendo uma conexão maior entre os seres humanos e a natureza. A experiência de entrar em um desses círculos, então, poderia ser comparada a entrar em um templo sagrado, onde a energia é amplificada e a sensação de paz e introspecção se torna evidente. Muitos relatam que, após saírem dos círculos, sentem-se renovados, como se tivessem passado por uma espécie de purificação energética. Essa renovação não é apenas física, mas também emocional, como se os visitantes tivessem se libertado de pesos emocionais que carregavam. Alguns afirmam que a experiência dentro do círculo lhes trouxe revelações pessoais, ajudando-os a entender melhor questões pessoais que estavam enfrentando e a encontrar um propósito mais claro em suas vidas. As ressonâncias criadas nesses espaços parecem vibrar em harmonia com os ritmos naturais do corpo humano, como se os próprios círculos estivessem nos sintonizando com uma frequência universal. Tal sensação tem levado alguns estudiosos a acreditar que esses locais poderiam funcionar como verdadeiros centros de cura planetários, onde a energia da Terra e a energia humana convergem para criar um campo de transformação potente. Há também a ideia de que os círculos das colheitas representam uma tentativa da natureza de transmitir conhecimento espiritual. Alguns estudiosos espirituais afirmam que os padrões geométricos complexos encontrados nos círculos são símbolos arquetípicos que ressoam com o subconsciente humano, despertando uma memória ancestral de conexão com a Terra e o universo. Esses padrões podem estar relacionados a mandalas, que são usadas em várias culturas como ferramentas de meditação e concentração, ajudando as pessoas a encontrar equilíbrio interior e compreensão espiritual. Ao olhar para os círculos de cima,
Muitas pessoas dizem sentir uma sensação de reverência e admiração, como se estivessem diante de uma linguagem simbólica que transcende palavras. Esses símbolos podem ser uma maneira de despertar algo adormecido dentro de nós, uma consciência mais profunda que nos conecta com a essência do universo. Algumas pessoas relatam que, ao meditarem dentro dos círculos ou ao simplesmente contemplarem os padrões, conseguem acessar uma parte de si mesmas que antes parecia inacessível. Muitos afirmam que essas experiências lhes proporcionaram uma nova perspectiva sobre a vida e sobre seu papel no mundo, ajudando-os a se sentirem mais alinhados com a natureza e o cosmos. Além disso, a complexidade dos padrões geométricos leva alguns estudiosos a acreditar que há uma mensagem codificada neles, algo que podemos interpretar se nos permitirmos estar abertos a essa possibilidade. Por fim, há aqueles que acreditam que os círculos das colheitas têm o propósito de reunir as pessoas em torno de um objetivo comum, o de compreender melhor nosso papel no planeta e nossa conexão uns com os outros. Para muitos, o fenômeno dos círculos funciona como um lembrete de que, apesar de nossas diferenças culturais e ideológicas, todos compartilhamos o mesmo lar. Esses padrões geométricos intricados parecem ser um convite para refletirmos sobre nossa responsabilidade em relação ao mundo natural e a harmonia que precisamos estabelecer com ele. Seja como uma mensagem espiritual, um alerta da natureza ou uma forma de amplificação energética, os círculos das colheitas continuam a provocar reflexões profundas e a despertar a curiosidade sobre a conexão invisível que temos com o planeta Terra. É possível que a criação desses círculos seja uma forma de nos inspirar a trabalhar juntos, a reconhecer que nossas ações individuais têm um impacto coletivo e que somente através da união poderemos garantir a preservação do nosso planeta. Alguns veem os círculos como uma convocação para a ação, uma forma de unir pessoas de todas as partes do mundo em torno de um esforço comum para proteger e nutrir a Terra. Esses padrões misteriosos são como um chamado para que transcendamos as barreiras que nos separam, para que possamos, finalmente, nos unir em prol de um bem maior. A verdade é que o mistério dos círculos das colheitas está longe de ser resolvido. Para alguns, são apenas fraudes elaboradas, feitas por artistas anônimos durante a calada da noite, movidos pelo desejo de brincar com a curiosidade das pessoas e desafiar suas percepções sobre o inexplicável. Para outros, porém, esses círculos representam algo muito mais profundo, talvez uma mensagem urgente do cosmos, um sinal de uma inteligência superior tentando nos alertar sobre algo que ainda não compreendemos. Há também aqueles que acreditam que esses padrões são uma forma de comunicação da própria Terra, uma maneira do planeta nos lembrar de que ele está vivo, de que somos parte de um todo maior e que nossas ações têm consequências que vão além do que conseguimos ver no momento. Seja como for, os círculos das colheitas continuam a desafiar nosso entendimento e a provocar questionamentos que vão ao cerne da nossa existência. Nos fazem perguntar se estamos realmente sozinhos no universo ou se existe algo ou alguém lá fora tentando se conectar conosco. Eles nos lembram de que há mistérios que ainda não podemos explicar, mas que talvez um dia possamos compreender, se estivermos dispostos a olhar além do que é óbvio e buscar respostas nas perguntas que ainda não sabemos fazer. Assim, os círculos das colheitas permanecem como símbolos do desconhecido, desafiando nossa curiosidade e nossa necessidade de explorar os limites do conhecimento humano. Mistério, contemplação, curiosidade. Até a próxima!